Você já teve Covid? Conhece alguém que sofreu com Covid? O Covid é essa doença que matou e tem matado milhões de pessoas, que mudou a sociedade como um todo nos últimos 2 anos? Pois bem, além de todos os malefícios, além de todo o caos, todo o sofrimento que o Covid causou, ainda existe a chamada síndrome pós-Covid, uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas, uma série de queixas que o paciente acaba tendo após ter vencido o Covid. E é o que é o tema da aula de hoje, o tema do vídeo de hoje. Meu nome é Márcio Passo, sou médico nutrólogo com ênfase em medicina integrativa e na aula de hoje nós vamos conversar a respeito da famosa síndrome pós-Covid, que tem afetado milhões de pessoas ao redor do mundo. A síndrome pós-Covid é uma síndrome consumptiva, é uma síndrome caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas comuns ao paciente pós-Covid. O Covid é uma doença altamente inflamatória, há uma liberação intensa, existe uma tempestade de citocinas inflamatórias liberadas pelo Covid e que acaba degradando, acaba consumindo os recursos naturais do paciente. Então o paciente evolui com carência de ferro, o paciente evolui com carência de vitaminas, o paciente é muito comum anemia pós-Covid, queda de cabelo pós-Covid, o paciente se sentindo muito cansado, indisposto, o rendimento profissional do paciente cai muito, a disposição do paciente cai muito pós-Covid, ou seja, mesmo o paciente tendo se recuperado da doença, mesmo o paciente tendo evoluído com melhora da doença em si, tendo recebido alta, tendo voltado à sua vida normal, à sua naturalidade, mesmo assim o paciente não volta a desfrutar da mesma qualidade de vida anterior. E os estudos mostram que até 80% dos pacientes pós-Covid acabam tendo sintomas. E o interessante, infelizmente, é que qualquer classificação de Covid pode levar a isso, desde os sintomas mais leves até os sintomas mais graves. Obviamente aquele paciente que ficou internado, aquele paciente que foi para a UTI, aquele paciente que chegou até a ser entubado, é o paciente que mais sofre com a síndrome pós-Covid. Mas até aquele paciente que teve sintomas leves também podem sofrer com a síndrome pós-Covid, por conta deste fator. É uma síndrome consumptiva em que em todos os casos o paciente perde nutrientes. Então em todos os pacientes que sofreram com Covid vão ter uma diminuição das suas reservas naturais de vitaminas, de minerais e de hormônios, que a gente consegue quantificar e consegue qualificar tanto pela queixa clínica do paciente, o paciente refere esse cansaço, essa indisposição, a diminuição da sua performance física, a piora da sua qualidade do sono, mais dores, o paciente fica mais inflamado, como também a gente consegue quantificar isso através de exames laboratoriais. Aquele paciente que estava bem suplementado, aquele paciente que vinha com uma imunidade boa, aquele paciente que já tomava vitaminas, aquele paciente que já se cuidava, é aquele paciente que vai ter menos sintomas pós-Covid. Mas fazendo-se o exame de laboratório dele, muito provavelmente, comparando o exame pós-Covid com o exame prévio, vai se observar uma queda dos níveis hormonais, de vitaminas e de minerais. É o que a gente tem observado em praticamente todos os pacientes e, segundo os mais recentes estudos, até 80% dos pacientes estão sofrendo com a síndrome pós-Covid, inclusive com hospitais grandes, a exemplo do Albert Einstein, que tem um serviço próprio para tratar pacientes dessa síndrome, um serviço pós-Covid, porque o cuidado não para apenas no Covid. Então tem muito paciente, infelizmente, tendo Covid, recebendo alta, indo para casa e continuando a sofrer. E o mecanismo é esse, principalmente carências vitamínicas, carências minerais, carências hormonais e também um fator importante, um quadro de disfunção mitocondrial. A mitocôndria, que já falei em tantos vídeos anteriores, é uma parte importante da célula responsável pela produção de energia celular, sendo que a célula é o que vai formar o tecido, que vai formar o órgão, que vai formar o corpo humano como um todo. Então essa estrutura celular tão mínima, mitocondrial, é importante por todo o corpo humano, por toda a produção energética do ser humano, muscular, cerebral, total. Portanto, é importante o paciente que está cansado, que está indisposto, que está fadigado, que está com queixas de dores recorrentes, alteração de paladar, alteração de olfato, pós-Covid, pós-diagnóstico de Covid confirmado,
até 4 meses após a doença, após a doença confirmada do Covid, o paciente pode ter esses sintomas. É importante também avaliar outras causas, então o paciente pode também estar desenvolvendo outras patologias, outras doenças, e é importante estar afastando outros diagnósticos. Ou seja, o paciente teve Covid até 4 meses após o diagnóstico do Covid, mesmo o paciente já estando curado do Covid em si, o paciente pode manifestar algum sintoma desta síndrome pós-Covid. E para ter o diagnóstico de síndrome pós-Covid, é importante afastar outras doenças, outras patologias que o paciente possa vir a ter desenvolvido nesse período pós-Covid, afastar infecções, afastar outros tipos de patologias, doenças autoimunes, entre outras doenças. Uma vez afastado outros diagnósticos diferenciais, outras possíveis doenças que podem estar causando a dor de cabeça, como a enxaqueca, a disfunção mitocondrial, o cansaço, a indisposição, é feito o diagnóstico de síndrome pós-Covid. Uma vez estabelecido o diagnóstico de síndrome pós-Covid, é importante avaliar quais são as carências vitamínicas, minerais e hormonais que o paciente está apresentando. Uma vez diagnosticada e confirmada essa carência vitamínica, mineral, hormonal, seja ferro, seja vitaminas do complexo B, seja ácido fólico, vitamina B12, seja testosterona, que costuma cair bastante no paciente pós-Covid, seja carência de cortisol, o paciente sofre um quadro de estresse muito grande, em que há um excesso de cortisol sendo liberado. Uma vez diagnosticada essa carência, é importante que haja sua devida reposição. Então o tratamento ele consiste em individualizar, é um tratamento individualizado. É importante avaliar qual a carência que aquele paciente está apresentando e obviamente tratá-la. Até porque a carência que o paciente vai apresentar depende muito de como o paciente estava antes da doença. Então aquele paciente que já sofria com queda de cabelo, aquele paciente que já sofria com anemia, aquele paciente que já sofria com uma carência de ferro prévia, ele vai perder mais ferro. Se ele vai perder mais ferro, a carência de ferro que ele vai apresentar pós-Covid, teoricamente é maior. Lembrando que praticamente todos os pacientes vão apresentar uma carência e, como eu já havia falado anteriormente, aquele paciente que já estava suplementado, ele vai ter uma queda pequena, mas como ele já apresentava um nível ótimo, a queda vai ser pequena, portanto o sintoma também vai ser pequeno. Aquele paciente que já vinha com carência de vitamina C, com carência de vitamina D, de zinco, já vinha com a queixa, já vinha se queixando da memória, já vinha com muita enxaqueca, já vinha com a imunidade baixa, após o Covid ele tende a piorar. E aí vai um dado importante. Se o paciente não procurar o acompanhamento médico, seja do nutrólogo, seja do clínico geral, seja do médico que vai acompanhá-lo, infectologista, mas o paciente precisa diagnosticar que carência é essa que está maior, que está mais exacerbada após o Covid. Porque se não for tratada a carência, se não for tratada a mitocôndria, o paciente entrará em um quadro de círculo vicioso em que o paciente não vai melhorar e vai piorar progressivamente. Então, muitas vezes eu vejo pacientes com quadro de síndrome pós-Covid tratando enxaqueca simplesmente com analgésicos, sem procurar tratar a sua causa. O paciente está cansado e vai procurar tomar energético, vai procurar tomar pré-treino, vai procurar tomar café, vai procurar tomar outras bebidas energéticas com o objetivo de melhorar esse cansaço, quando na verdade é por uma carência vitamínica, mineral ou hormonal. Então, para que o paciente evolua com uma melhora, é importante diagnosticar a devida carência que ele está apresentando e fazer a sua devida reposição, porque caso contrário essa carência vai aumentar. Ou seja, nós seres humanos, a cada hora do dia, a cada momento do dia, nós estamos consumindo mais ferro, mais vitaminas, mais minerais, o nosso hormônio está sendo constantemente sendo produzido e constantemente sendo utilizado pela célula. A mitocôndria ela precisa de vitaminas, ela precisa de energias para poder fazer o seu trabalho de respiração celular, produção de ATP e tal. Então, para isso, o consumo é diário, o consumo dessas vitaminas e minerais e hormônios é diário, portanto a reposição também deve seguir essa mesma proporção. E se o paciente tem uma carência grande e não tem a sua devida reposição, infelizmente ele vai acabar piorando progressivamente. Aquele cansaço pós-Covid que representava 10, 20%, 30%, daqui a pouco o paciente já está evoluindo com 70%, 80%. A resposta é muito individual ao paciente. Eu tenho pacientes com melhoras incríveis após o tratamento com ação antioxidante, com o objetivo de desinflamar o paciente, com o objetivo de recuperar essa mitocôndria e de repor aqueles nutrientes, como eu havia falado, que estavam baixos. E tem pacientes cujo tratamento é um pouco mais prolongado. Por quê?
porque ele já havia ele já apresentava uma deficiência maior, ele já apresentava um comprometimento da mitocôndria maior. Então a resposta do tratamento ela é muito também individualizada. Pacientes vão ter pacientes que responderão muito mais rápido e terão pacientes que vão responder de forma um pouco mais lenta. Mas é importante ter a consciência de que a síndrome pós-Covid é uma realidade, eu diria, para praticamente 100% dos pacientes, embora os estudos apontem algo em torno de 80%, mas é muito comum, eu diria que praticamente todos os pacientes que eu atendi que tiveram Covid tiveram alguma queixa, por menor que seja, e praticamente todos tiveram alguma alteração laboratorial. Pacientes que fizeram reposição hormonal após o Covid, cujos níveis laboratorial não apresentaram uma melhora. E a única justificativa, o Covid. E, consequentemente, o paciente não teve a resposta esperada após a reposição hormonal. O que também se reflete em reposição de vitaminas, de minerais e tal. Então, um ponto principal é, você que está me assistindo, está se sentindo cansado, está se sentindo indisposto, está tendo mais dores do que costumava ter, a artrose está pior, a enxaqueca está pior, o sono está pior, a performance física está pior, se estava difícil emagrecer antes, agora está mais difícil ainda. Bom, se está tendo algum desses sintomas, aproveita esse intervalo, coloca aqui nos comentários aqui do vídeo, aproveita se não está inscrito no canal, se está gostando do conteúdo, aproveita e se inscreve, compartilha com mais pessoas, porque é um tema muito relevante. O número de pessoas sofrendo com essa síndrome e que nem sequer sabe da existência dela, uma vez que a mídia fala muito do Covid em si, que é uma doença terrível, que tem afetado milhões de pessoas, como eu falei no início do vídeo. Mas essa síndrome pós-Covid, ela não tem matado, graças a Deus, mas ela tem impactado na qualidade de vida de milhões de pessoas. Milhões de pessoas estão sofrendo, ou talvez, melhor dizendo, sobrevivendo após o Covid, quando poderiam estar vivendo, desfrutando de uma qualidade de vida muito maior. Então, se está tendo algum desses sintomas, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder a vocês. E tendo esses sintomas, a minha sugestão, procurar um médico, procurar um nutrólogo, procurar um médico especialista, principalmente em medicina integrativa, se for possível, para poder fazer uma abordagem mais completa, procurar avaliar como você está, qual a sua queixa. Teve uma queda do libido, é muita dor, está inflamado, está cansado, qual a carência vitamínica mineral que você está apresentando, como é que está a sua mitocôndria e fazer a sua devida reposição para dar um fim a essa síndrome pós-Covid. Então a síndrome pós-Covid tem sim cura, tem como revertê-la completamente, mas é importante tratar a sua causa, é importante avaliar qual a sua deficiência, que é muito relativa. Então aqui nos comentários provavelmente terão queixas das mais diversas, pacientes tendo queixas das mais diversas, completamente diferentes uma da outra, que vai depender, como eu falei inicialmente, de como o paciente vinha anteriormente, vai depender muito de qual grau do Covid que o paciente teve, se o paciente chegou a ser internado, não chegou a ser internado, se fez reposição, se não fez reposição, como era a vida prévia desse paciente. Pois bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, um tema importantíssimo que eu atendo constantemente no consultório, na clínica, praticamente. Eu diria que todos os dias eu atendo essa queixa na clínica, recebo dúvidas, tem vídeos também no Instagram que eu falo a respeito disso, e eu me senti no dever de estar aqui lançando esse vídeo também no YouTube de forma gratuita para todos, dada a sua relevância. E até o próximo vídeo.